Olá pessoal, tudo bem? Então essa é a segunda aula sobre patologias do sistema locomotor, a segunda parte, né? Então na primeira parte nós já vimos algumas como osteomalácia, osteoporose, e agora nessa segunda parte eu irei falar sobre outras patologias que acometem essa parte tanto articular quanto muscular, tá? Então, quais são os tópicos que eu irei abordar nessa aula? Irei falar sobre artrose, fraturas, luxação, entorse, câimbras musculares e rabdomiólise. Então, esses são os tópicos, né? 6 tópicos que eu estarei abordando. Então, começando pela artrose, né? Então, o termo osteoartroses ou osteoartrite são empregados como sinônimos de artrose. A osteoartrite ela é definida como um grupo heterogêneo de condições que determinam sinais e sintomas articulares que se associam a defeitos da integridade da cartilagem articular, além de modificações no osso subjacente nas margens articulares, né? Então essa é uma definição de osteoartrite. Então a osteoartrite não é simplesmente um processo de desgaste, como muita gente, né, acaba falando, está com um desgaste articular, mas sim é um processo de remodelação anormal dos tecidos articulares que acontece, impulsionados por uma série de mediadores inflamatórios na articulação afetada, né? Então, quando a gente fala de um processo de remodelação anormal, conforme aquela cartilagem ela vai sendo danificada decorrente, né, desses mediadores inflamatórios, vai havendo uma recuperação dessa cartilagem, vai havendo um remodelamento, né? Então, conforme o tecido ele vai sendo afetado, um novo tecido vai sendo ali gerado para tentar substituir, só que essa remodelação ela acaba sendo anormal e não sendo uma remodelação de forma funcional, né? Que restaure, que traga o movimento articular original, vamos dizer assim, né, como se fosse o normal para aquela articulação. Então, a osteoartrite é a principal causa de dor e incapacidade em adultos mais velhos e é a segunda causa de consulta médica dentre as doenças crônicas em nosso meio e constitui um grande problema de saúde pública, né? E tem uma prevalência onde vem crescendo cada vez mais, principalmente nos países desenvolvidos, devido ao envelhecimento da população, assim como relacionado a outros fatores, como lesões adquiridas decorrente de quedas, né, de traumas e até mesmo por conta da obesidade, né? E pensando nesse último fator, no caso aqui da obesidade, a articulação que ela é mais acometida são as articulações dos joelhos, né? Então a articulação do joelho é a mais acometida por conta de ser uma articulação extremamente complexa, né? E que recebe aí todo o peso do corpo. Então se o indivíduo estiver acima do peso, ali vai contribuir para possíveis danos e para o desenvolvimento de um processo inflamatório que irá contribuir não só para essa patologia, mas assim como para outros problemas articulares. Com relação à fisiopatologia da artrose, nós temos aí como papel central, né, no processo inflamatório da patogênese da osteoartrite são proteínas do sistema complemento. Então, o sistema complemento tem um papel ali central muito importante nesse processo inflamatório, né? Então, isso descobriu-se a partir da identificação da expressão, né, e ativação do complemento que é anormalmente elevado nas articulações de humanos com osteoartrite, né? E nessa situação, os condrócitos eles tornam-se ativados, né? E essa ativação se caracteriza por uma proliferação celular aumentada, formação de aglomerados e, consequentemente, um aumento da produção de proteínas e enzimas que degradam a matriz
celular, né? E também tem a produção de mediadores, né? Mediadores tanto procatabólicos, mediadores que contribuem para o processo de degradação dessa matriz, como também tem os mediadores pró-anabólicos, né? Então, quando a gente fala de os catabólicos, tem como exemplo interleucina 1, TNF-alfa e ativam também, né, esses mediadores enzimas proteolíticas, como metaloproteinases, que contribuem para esse processo degradativo. E com relação aos mediadores pró-anabólicos, tem os fatores de crescimento. Com relação à caracterização clínica dessa patologia, a dor, deformidades, limitações dos movimentos e progressão lenta para a perda de função articular são os principais sinais e sintomas característicos da osteoartrite, no caso da artrose. Tá? E como eu já falei, a articulação do joelho é a articulação mais acometida e as alterações patológicas que ocorrem, que surgem em decorrência de todo esse processo inflamatório nessa articulação é possível ser observada através de exames de imagem, né? Então, as alterações patológicas nós podemos citar aqui como degradação da cartilagem articular, um espessamento do osso subcondral, formação de osteófitos, grau variável de inflamação sinovial, degeneração de ligamentos no joelho, assim como de meniscos e hipertrofia da cápsula articular. Então, todas essas alterações patológicas estão presentes, né, nas articulações que são acometidas, como, por exemplo, a articulação do joelho. Como podemos ver aqui, nós temos um joelho, né, uma articulação do joelho normal, onde podemos observar a cartilagem, né, que está presente na superfície dos ossos, tanto da tíbia como também do fêmur, normais, os meniscos, os ligamentos, né? Já nesse outro é uma ilustração que ilustra, né, um desenho que ilustra o joelho artrósico, ou seja, um joelho que o indivíduo apresenta, né, como uma situação real onde o indivíduo ele apresenta esse problema articular. Né? Podemos observar uma lesão da cartilagem, né, de tal forma que o osso ele fica exposto, né? A erosão também da cartilagem está presente, os meniscos estão lesionados e fragmentos, né? Fragmentos dessa cartilagem ficam soltos dentro da articulação, que isso também contribui para um processo inflamatório, assim como para a dor que pode estar desenvolvendo. E também aqui observamos os osteófitos, né, que são essas pontas de osso, né, conhecido também como bicos de papagaio, que acabam se desenvolvendo na borda, né, tanto da tíbia quanto do fêmur. Com relação ao diagnóstico, ele pode ser clínico, pode ser físico, laboratorial, radiológico. Então, no caso do histórico do exame, né, relacionado à história clínica do paciente, é feita toda uma anamnese, que isso vai auxiliar no diagnóstico, como, por exemplo, verificar se o paciente ele tem dor na articulação, se ele tem rigidez matinal com pelo menos 30 minutos de duração, crepitação e limitações dos movimentos. É feita também observação de alterações, se as articulações elas apresentam alguma alteração morfológica. Com relação aos exames laboratoriais, pode ser solicitado o VHS, que é a velocidade de hemossedimentação, que no caso deve estar normal. O líquido sinovial ele deve estar com uma cor pálida, viscosidade adequada, leucócitos até 2000. No caso de uma osteoartrite, esses parâmetros eles estarão todos alterados. Fator reumatoide negativo, urina tipo 1 normal. Então, aqui é uma condição, são análises, né, e resultados no caso de uma situação normal. Quando o indivíduo apresenta essa patologia, esses resultados eles não estarão iguais a esses, tá? Estarão diferentes. E no caso dos exames radiológicos, no início da doença não se observa anormalidades, porém com o seu desenvolvimento pode-se observar através de exames de imagem a diminuição do espaço intraarticular, esclerose subcondral, osteófitos, assim como erosão e anquilose óssea, né, que são pseudocistos ósseos.
Então, todas essas alterações aqui a gente pode estar observando através de exames de imagem, como, por exemplo, no caso do raio-x, assim como no caso de uma tomografia. O tratamento tem a parte de exercício físico, né? Então, diminuição de peso, o exercício físico é importante para a diminuição do peso, também o exercício físico e terapia ocupacional é outro fator importante. Tem também o tratamento farmacológico por meio de analgésico, anti-inflamatório, miorrelaxantes, corticoides, intraarticulares, cirúrgico através de técnicas cirúrgicas de artrodese, artroplastia, osteotomias, desbridamento articular e liberação de nervos periféricos, são outras opções aí relacionadas ao tratamento. Então, vimos aí tudo relacionado à artrose, agora vou falar sobre as fraturas, né? Então, a fratura é nada mais do que a perda de continuidade do osso, né? Ou seja, quebra do osso gerando um ou mais pedaços, né? Não necessariamente quando o osso ele é fraturado, ele é quebrado, isso gere apenas 2 pedaços, 3 pedaços, pode gerar vários pedaços, e normalmente a fratura acontece devido a quedas, pancadas ou acidentes. Um outro detalhe importante também é que as fraturas elas podem ser classificadas de duas formas, né? Então, a classificação mais comum que delimita as fraturas como fraturas expostas e fechadas, né? Então, quando a gente trata de uma fratura exposta, é quando o osso quebrado ele lesiona a pele e está exposto ao ambiente, né? Então, você vê externamente aquela ponta do osso. Já no caso de uma fratura fechada, é quando se tem a fratura, né, porém a pele fica intacta e o osso ele não fica exposto ao meio ambiente. E aí tem os tipos de fraturas. Como nós podemos ver aqui, existem as fraturas transversa, longitudinal, oblíqua, né, exposta, oblíqua desviada, espiral, fratura simples, cominutiva. Então aqui são vários tipos, né, de fraturas. Que dependendo do tipo de fratura, ela pode apresentar um risco maior para ser uma fratura exposta ou não. Tá? Luxação, que aí já está relacionado às articulações. Então, uma luxação é uma separação completa dos ossos que formam uma articulação, né? Então, a articulação ela sempre será formada por 2 ossos ou mais, então quando tem uma separação completa desses ossos, a gente classifica como uma luxação, e tem a subluxação, né? Que a subluxação, os ossos da articulação eles ficam parcialmente fora de posição, mas não totalmente separados, como no caso da luxação completa. Muitas vezes uma articulação ela permanece deslocada, o osso não retorna para o lugar, havendo assim a necessidade de uma intervenção médica, que a gente chama, né, que é a famosa redução, onde tem que puxar, né, para colocar de volta o osso no local, o osso, né, voltar para a articulação normal. Né, porque algumas até voltam sozinhas, mas outros não, tem que ter essa intervenção. Já no caso de entorse, né, o que é uma entorse? É uma ruptura ou estiramento doloroso de um dos ligamentos. Os ligamentos são estruturas que podem estar presentes nas articulações sinoviais, por exemplo. Então, os ligamentos eles são faixas de tecidos curtos e resistentes, né, que seguram seus ossos nas articulações, dando ali uma maior estabilidade para a articulação. Então, uma entorse, ela é leve, moderada ou grave, né, a forma como ela pode ser classificada, conforme o ligamento ele estiver distendido, parcialmente rompido ou completamente rompido. Né? Então, se estiver completamente rompido, é grave. Se estiver parcialmente rompido, é moderado. Né? E se tiver, por exemplo, apenas distendido, aí já é uma entorse leve. Né? Então, uma ruptura do tendão ou do músculo não é considerada uma entorse. Tá? E no caso de uma entorse, uma conduta de primeiros socorros que é importante é a aplicação de compressas frias no local, né, da lesão. E as câimbras?
câimbras, né, que já está relacionada aqui à parte muscular. Então, as câimbras musculares é nada mais do que uma contração breve, né, involuntária e dolorosa de um músculo ou grupo muscular, né, que acomete principalmente a musculatura esquelética. Então, a gente viu que a musculatura esquelética ela apresenta uma ação voluntária. No caso das câimbras, são contrações fortes, né, breves e, porém, involuntárias, né? Você pode estar, por exemplo, descansando, pode estar dormindo e aquela musculatura ela se contrai fortemente, sem que você tenha uma ação sobre isso, né? Então, por isso que a gente fala que é involuntário. Normalmente acontece em pessoas saudáveis, tá? Geralmente aquelas de meia idade, idosos, às vezes durante o repouso, que na maioria das vezes até, mas particularmente durante ou após exercícios ou à noite, né? Incluindo durante o horário de sono. As câimbras nas pernas, à noite, elas costumam ocorrer principalmente na região da panturrilha e causa uma flexão plantar do pé e dos dedos do pé. As principais causas relacionadas às câimbras nas pernas são, por exemplo, idiopáticas benignas, né? Como, por exemplo, as câimbras idiopáticas benignas no ombro inferior, câimbras nas pernas, ausência de uma doença causadora, geralmente à noite, né? Tem as câimbras musculares associadas a exercícios, câimbras durante ou imediatamente após o exercício, e tem os fatores de riscos, né? Músculos rígidos da panturrilha devido à falta de alongamento, inatividade ou às vezes edema crônico na parte inferior dos membros por alguma outra patologia, desidratação, anormalidades de eletrólitos como níveis corporais baixos de potássio e magnésio, disfunções neurológicas, metabólicas e também decorrente do uso de alguns tipos de fármacos. Então esses são os principais fatores que podem contribuir para essas câimbras musculares, tá? Idiopáticas benignas dos membros inferiores ou no caso de câimbras musculares associadas a exercícios. Com relação à prevenção, não fazer exercícios logo após comer, né? Então logo após as refeições, alongar delicadamente os músculos antes de fazer exercício ou dormir, beber muito líquido, né? Principalmente líquidos que contêm potássio após os exercícios, né, para não deixar diminuir esses níveis de potássio, assim como de magnésio, não consumir estimulantes como cafeína, nicotina, efedrina, pseudoefedrina, não fumar. Então, tudo isso aqui são fatores que podem também, né, deixar o indivíduo mais suscetível. E o tratamento é o alongamento, né? E claro, as condições subjacentes são tratadas quando identificadas. No caso de uma deficiência eletrolítrica, vai fazer a reposição dos eletrólitos. Então, nessa situação. Mas, na maioria geral, o tratamento principal é o alongamento muscular. E a rabdomiólise? A rabdomiólise é uma outra, é considerada uma síndrome, né, clínica, né, quando a gente fala de síndrome, é uma situação clínica que apresenta diversos sinais e sintomas relacionados a um processo patológico, né? Então, é uma síndrome clínica que envolve a ruptura do tecido muscular esquelético, né? E essa ruptura ela pode acontecer por diversos fatores, como, por exemplo, atividade física excessiva, né? Então, é um fator que contribui para lesão muscular, né? Então, com a degradação do tecido muscular, ocorre a liberação de substâncias prejudiciais, como, por exemplo, mioglobina, creatinoquinase, lactato desidrogenase, eletrólitos. Então, todos esses produtos, eles não podem estar no sangue em grande quantidade. Então, quando eles estão em grande quantidade no sangue, eles irão provocar lesões nos rins, como principalmente a mioglobina. Então, a mioglobinemia, que é a elevação dos níveis, né, de mioglobina no sangue, vai contribuir para uma mioglobinúria, né? Porque se está no sangue, e aí essa mioglobina ela é filtrada nos rins. Porém, ela apresenta uma citotoxicidade tubular muito grande, né? Então, essa mioglobina ela tem uma citotoxicidade celular tubular induzida pelas hemoproteínas
que vai contribuir para a necrose tubular aguda, como também pode haver a formação de cilindros de mioglobina e de ácido úrico, que também vai contribuir. Então, quando o paciente ele tem esses níveis elevados de mioglobina no sangue, ele vai apresentar mioglobinúria, onde a urina vai apresentar essa coloração marrom ou uma coloração acastanhada, que mostra que tem ali uma grande quantidade de mioglobina decorrente dessa lesão muscular. Com relação à etiologia, às causas, né? Então, qualquer modalidade de lesão muscular pode resultar na rabdomiólise. Né? Claro que aqueles fatores que mais contribuem são trauma mecânico, isquemia muscular, né? Por exemplo, lesões por esmagamento, choque elétrico, convulsões, fármacos e toxinas, assim como infecções por alguns micro-organismos, tudo isso pode contribuir para essa lesão da musculatura, né? E, consequentemente, pode resultar na rabdomiólise, né? Que é essa, levando para esse quadro clínico, né? De dano renal. E os sintomas, né? Então, os sinais e sintomas incluem fraqueza muscular, mialgia e a urina ficar castanhada, avermelhada, embora essa tríade, né? Esses três sintomas ocorram em menos de 10% dos pacientes, né? Então, aí até uns 10%, geralmente eles apresentam esses três sintomas, mas isso não é regra. O diagnóstico é feito pela anamnese e confirmação laboratorial da creatoquinase elevada, geralmente superior a 5 vezes o limite superior de normalidade, né, no sangue. O que é a creatoquinase? A creatoquinase é uma enzima com vasta distribuição tissular, está presente nos nossos tecidos, que desempenha um papel importante, né, na regulação do metabolismo intracelular, dos tecidos contráteis, principalmente dos músculos estriados, do músculo cardíaco e do cérebro. Então, sempre que houver uma lesão muscular, no coração ou esquelética, ou alguma lesão cerebral, vai ocorrer a elevação da creatinoquinase, né? Porque isso está presente nos nossos tecidos. Então, no caso da rabdomiólise, haverá elevação, né, geralmente superior a 5 vezes o limite superior de normalidade. Outros exames laboratoriais também auxiliam, né, como, por exemplo, a presença da mioglobina na urina, que é a mioglobinúria, né, quando a mioglobina ela excede 250 microgramas por ml no sangue, então esse excesso ele é eliminado na urina. Outras características laboratoriais são importantes ser evidenciadas, né, como, por exemplo, níveis séricos de creatinina elevados, hipercalemia, hiperuricemia, hipocalcemia, ou hipercalcemia, tanto faz, hiperfosfatemia, acidose lática e trombocitopenia. Então, tudo isso também pode ser identificado através de exames laboratoriais. O tratamento ele é feito com terapia de suporte, né, que essa terapia de suporte ela se dá por uma administração intravascular com líquido para prevenir possíveis lesões renais, né, bem como outros tratamentos, como ventilação mecânica, nos casos de insuficiência respiratória aguda, isso pode acontecer, caso esse dano muscular ele comprometa a musculatura dos músculos intercostais interno e externo. Tratamento da causa subjacente, se tem algum fator que leva a essa lesão muscular, e tratamento das complicações, se a pessoa evoluir para alguma complicação, né? Então, tratar as infecções com antimicrobianos apropriados, quaisquer fármacos potencialmente causadores, como estatinas, devem ser interrompidos, corrigir os distúrbios eletrolíticos, caso seja um fator que esteja contribuindo, tratam-se complicações como lesão aguda com líquido intravenoso e às vezes hemodiálise, no caso de coagulação intravascular disseminada com plasma fresco congelado, ou seja, são complicações que podem ocorrer decorrente dessa patologia. Então, gente, falei um pouco aí de forma resumida sobre cada uma dessas patologias, né, do que é mais importante, do que vocês precisam saber.